um vídeo anterior, nós vimos de relance esta questão, que nos fornece uma importantíssima informação. Veja a pergunta de Kardec. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E veja o que temos como resposta. O Espírito diz, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E vimos também alguns detalhes da questão 498 e da 501. Na 498, nós vimos que o espírito protetor se afasta de seu protegido quando este se mostra rebelde ou desinteressado. E fiz o seguinte comentário. O espírito protetor sabe muito bem que, na maioria dos casos, apenas o mestre sofrimento é capaz de despertar o discernimento nos espíritos preguiçosos e relapsos, tal como os que povoam o movimento espírita. E na questão 501, nós vimos que a ação dos espíritos que nos querem bem são sempre regulados de maneira que não nos tolha o livre-arbítrio. Conectando essas informações, podemos voltar a esta questão, em que Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta é: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Agora, o que nos interessa saber é a que classe de espíritos pertencem estes que nos dirigem. E tem mais. Uma conclusão imediata nos informa que eles estão tendo sucesso em seus objetivos, pois nos dirigem, nos manipulam. Kardec dividiu os espíritos em 10 classes. Essa divisão atendia a interesses pedagógicos, úteis para as pessoas que viviam há mais de um século e meio. Não vamos discuti-las. Ficaremos apenas com as 3 que foram colocadas pelos espíritos. Veja, Kardec perguntou: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? E o espírito respondeu: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. E na questão 97, ele volta com a pergunta: as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? E a resposta: são ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Na primeira, colocar-se-ão os espíritos que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos, a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso. Eis o que os caracteriza. Pois bem, os espíritos colocaram estas 3 ordens e deixaram claro a possibilidade de outras classificações. Foi o que Kardec fez. Veja a próxima questão, a de número 98. Os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo? E olhem a resposta. Prestem atenção. Cada um deles dispõe desse poder de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim,
Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade, todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Vamos a um raciocínio aqui. Se ainda têm que sofrer provas, isso quer dizer que podem fracassar nessas provas, como nós também podemos. E os espíritas, em geral, estão fracassando vergonhosamente. Raciocínio. Vamos a mais uma observação. Os espíritos da primeira ordem, assim como os da segunda, todos já transitaram pela terceira ordem, assim como nós mesmos. Eu e você já pertencemos ou ainda pertencemos a esta ordem. Vamos raciocinar. O que leva os da segunda ordem a desejarem o bem será compreendido no estudo sobre os bloqueios kármicos. Vamos aguardar. Kardec volta a perguntar na questão 99. Os da terceira categoria são todos essencialmente maus? E a resposta: não. Uns há que não fazem nem o mal nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara a ocasião de praticá-lo. Há também os levianos ou estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se ri. Os espíritos da terceira categoria eu os denomino rebeldes, pois cada um, a seu modo, se rebela contra as leis de Deus, e são esses espíritos que se intrometem nas vidas das pessoas e procuram conduzi-las de acordo com seus interesses pessoais, principalmente para conquistarem aquilo que André Luiz denominou processos multifários de simbiose ou vampirismo, assunto a ser analisado em outro vídeo. Raciocínio. No Evangelho, Mateus anotou no capítulo 12, versículos 43 a 45, um alerta do Mestre Jesus a respeito desta classe de espírito. Veja o alerta do Mestre. Quando o espírito impuro sai do homem, perambula por lugares áridos, procurando repouso, mas não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. Chegando lá, encontra-a desocupada, varrida e arrumada. Diante disso, vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele e vem a habitar aí. E com isso, a condição final daquele homem torna-se pior do que antes. Eis o que vai acontecer com esta geração má. Vemos assim o alerta do Mestre Jesus sobre os rebeldes. E fica claro para o estudioso que o Mestre mostrou o caminho para a nossa defesa em relação a eles. Não se deve deixar a casa psíquica desocupada, varrida e arrumada, pois é justamente isso que desejam os rebeldes. Raciocine. Aquele que estuda com vontade de aprender se torna inconveniente para estes espíritos. Eles se veem obrigados a se afastarem, pois o estudo os afeta diretamente e começa a exigir deles mesmos uma mudança de conduta. Além disso, como vimos na questão 898, todos os estudos desenvolvem a inteligência e, com isso, a vulnerabilidade do indivíduo diminui e eles se afastam, vão em busca daqueles que vegetam. Com esta compreensão, conseguida com a conexão de diversas informações, podemos compreender a obra de Platão com o título Alcebiades. Nesta obra, Platão escreve o que apresentarei resumidamente. Alcebiades estava portando uma guirlanda de flores e parecia estar se dirigindo ao templo para fazer uma prece, quando foi interceptado por Sócrates e os dois iniciaram um diálogo.
Sócrates pergunta se de fato ele estava indo para o templo para fazer uma prece e dirigir pedidos aos deuses. Alcebiades disse que sim, e Sócrates o alertou dizendo: "E você meditou profundamente sobre o que vai pedir?" Acontece que algumas vezes nossos pedidos são atendidos, e aí está um perigo. Alcebiades disse que não meditou profundamente. No momento, escolheria o que pedir. Sócrates o alertou novamente, dizendo que nós nos enganamos quando acreditamos que algo possa nos ser um bem, e que em todos os bens que recebemos, encontramos o mal sempre de mãos dadas a este bem, o que constitui um perigo para o incauto. A conversa se alongou com detalhes expostos por Sócrates. Alcebiades meditou e, por fim, desistiu da prece e do pedido, coroando Sócrates com a guirlanda que levava. Pois bem, com tudo que vimos até agora, podemos compreender que as preces aleatórias atingem, em primeiro lugar, os espíritos da terceira categoria, que eu denomino rebeldes. E é justamente por esse motivo que o Mestre Jesus aconselhou uma prece muito simples, o Pai Nosso. Nossa relação com o mundo espiritual está muito distante do que acreditam os espíritas que vegetam. No vídeo sobre a mediunidade, você descobrirá outro modo de fazer preces. No próximo vídeo, veremos como estudar a doutrina espírita. Aguarde!